Gente, nós vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Lucas 8, de 4 a 15. E a antífona realmente é um convite para nós, que diz assim: felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Uma outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Uma outra parte caiu no meio de espinhos, e os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Uma outra parte caiu em terra boa, brotou, deu frutos 100 por 1. E dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. E Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo eles são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom, generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra sempre maravilhosa, um grande ensinamento para todos nós, todos os dias, que nosso Senhor reserva. Então, você observa, meus irmãos, esse evangelho de hoje fala desse semeador. A parábola que Jesus conta é que algumas sementes caíram à beira do caminho, outras nas pedras, né, outras entre os espinhos, outras em terra boa. As que caíram no caminho, os pássaros as comeram. As que caíram nas pedras não conseguiam crescer, porque faltava umidade. E as que caíram entre os espinhos foram sufocadas. E a que caiu em terra boa, essa deu fruto. Então veja, minha irmã, meu irmão, você que está rezando com a gente aqui, nosso Senhor, ele explicou esta parábola, dizendo que a semente é realmente a palavra de Deus. É o que está acontecendo neste exato momento aqui. E todos os dias acontece aqui no Terço Mariano. Todos os dias. Né? O Senhor saiu para semear. E o Senhor continua semeando. Todos os dias. Agora a pergunta é: que tipo de solo eu sou? Essa é a pergunta. Que é o centro para a nossa reflexão neste dia. Que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo eu tenho sido na minha vida? Eu tenho sido um bom terreno ou um mau terreno? Essa é a pergunta, né? Então a semente que caiu à beira do caminho, o diabo foi lá e a roubou. E ele faz isso todos os dias.
A semente que caiu entre as pedras, a pessoa recebeu com alegria, mas não teve profundidade. Veja a importância de você anotar a palavra, depois meditar em outros momentos, rezar com a palavra. Todos os dias a gente fala, pede até para as pessoas, anotem aí, por favor, nos comentários qual é a citação, para que os irmãos possam fazer exatamente por isso, para que nós tenhamos profundidade em nós, porque aquelas que caíram ali não tiveram profundidade, caiu entre pedras e não deu para penetrar, ou seja, essa semente não penetrou, por isso não cresceu. E as sementes que caíram entre os espinhos até cresceram. E aqui Jesus alerta para um detalhe importante que toca a todos nós, meus irmãos, que vivemos no século do ativismo, da correria, das preocupações. As preocupações sufocaram aquela palavra. Veja só, preocupações de toda a ordem, mas Jesus fala, dentre essas, também preocupações com riquezas. Sufocaram aquela palavra. Meus irmãos, nós somos chamados a ser como uma terra boa. E o detalhe da palavra de Deus, aquele que recebeu, que ouvindo a palavra com o coração bom e generoso, esse foi o detalhe que Jesus colocou. Ou seja, precisamos ouvir a palavra com esse coração bom e com esse coração generoso para nosso Senhor. Quem tem esse coração bom? Quem é que tem esse coração generoso? Aquele que dá atenção à palavra, né? É esse que ganha tempo ao estar com a palavra. É aquele que estuda a palavra, aquele que medita a palavra, que rumina a palavra, né? É aquele que tem lá um caderninho que ele vai anotando o que a palavra deu para ele todos os dias, depois ele vai relendo isso. Ou seja, essa palavra vai se solidificando nele. Você prestou atenção? Quanta oportunidade a gente perde na vida, oportunidade de graças, de bênçãos em nossa vida, porque a gente vive essa realidade que Nosso Senhor está pregando para nós hoje, né? Ou seja, é aquele que reza a palavra, é aquele que pratica a palavra, que tenta vivenciar a palavra. Esse dá frutos. Veja, quando nós estávamos na escola, não foi assim? Como é que a gente aprendeu a ler? Como é que a gente aprendeu as lições que os professores iam ensinando para nós? Você deu atenção, você prestou atenção, você ouviu, você viu e por isso você aprendeu a escrever. Então é preciso, na escola de Jesus, também prestar atenção para dar bons frutos e frutos de santidade, que é essa mudança todos os dias que o Espírito Santo vai fazendo em nós, vai nos transformando, vai mostrando para nós e vai trabalhando. Então, e o grande fruto que Nosso Senhor quer dar a mim, quer dar a você, é o céu. E para conquistarmos este céu, atenção à palavra. Rezar com a palavra. Praticar a palavra. Então, que o Senhor nos ajude a desejar, a prestar atenção, a estudar, a dar tempo para a palavra, para que nós possamos dar bons frutos, e esses frutos que alimentam dentro da nossa casa, os nossos, e alimentam todos aqueles que o Senhor põe na nossa vida, em nossa frente, enfim, alimente os irmãos que precisam da salvação. Que nós possamos estudar a palavra, rezar a palavra, dar frutos para tantos irmãos e irmãs que estão famintos da palavra de Deus. As pessoas querem a palavra de Deus. As pessoas buscam a palavra de Deus. Esta palavra é muitíssimo para mim, eu tomo posse dela, gente. E essa palavra é para você que hoje sente a mesma coisa. Essa palavra tocou no meu coração, você diz aí. Então você escreva aí nos comentários, eu tomo posse dessa palavra, até como um testemunho e um compromisso teu, dizendo, Senhor, o Senhor falou para mim hoje, e eu tomo posse, eu tenho certeza que essa palavra vai ser para mim motivo de salvação, de cura e de libertação. Amém. Amém. Eu estava, enquanto o Cláudio partilhava, né, eu estava assim pensando,
aquela máxima, né? Ninguém ama o que não conhece. Verdade. Então, a nossa igreja, ela precisa ser conhecida, e ela está revelada pela palavra, porque, na verdade, Jesus quem a fundou. Então, é um mês mesmo muito propício para a gente poder nos aprofundarmos na palavra de Deus. Eu peço a você, meu irmão, vamos rezar por todas as intenções que foram trazidas aqui. E vamos rezar por todos os nossos irmãos que estão, nesse momento, orando em algum lugar, junto conosco. Eu peço a você que, generosamente, estenda a sua mão em direção à tela para cumprir aquilo que Jesus pediu, para que nós impuséssemos as mãos e orássemos pelas pessoas. E aqui nós temos alguns pedidos que chegaram e a gente anota e coloca para rezarmos todos os dias. Ó Senhor Deus e Pai, primeiro, muito obrigado por o Senhor nos fortalecer hoje falando sobre a palavra. Nós temos certeza que é pela palavra que nós conquistaremos a nossa salvação, conquistaremos o céu. Senhor Deus e Pai, hoje nós colocamos diante de vós todos os vossos filhos que trouxeram suas necessidades, seus pedidos, e pelas mãos de Nossa Senhora, a gente coloca nas mãos dela, para que a mãe apresente, porque ela é digna de fazer isso, apresente ao seu Filho Jesus, apresente ao Senhor Pai, para que sejam livres. Por isso, nós os pedimos que o Senhor libere unção de milagres, unção de curas, unção de libertações na vida de todos nós. Por isso pedimos que cada um deles, nesse instante, Pai, faça o seu pedido diretamente para que o Senhor os acolha. Reze aqui, coloque diante do Senhor a sua realidade. Abra o teu coração, o Senhor está em nosso meio. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e valei-nos São José. Pedimos a você que está chegando pela primeira vez, passando por aqui, que você não deixe de clicar em inscrever-se. Faça a sua inscrição, só clicar ali em inscrever-se, já está inscrito. E também vai aparecer um sininho, clica no sininho, porque todas as vezes que tiver coisas no canal, você vai ser informado aí, tá bom? E não deixe de dar o seu like, que é clicar nesse positivo, esse joinha aí, e colocar alguma coisa nos comentários. Quando você faz isso, a plataforma distribui de uma forma impressionante, manda para mais pessoas em vários lugares do planeta, e o evangelho vai sendo propagado, e você tem mérito de evangelizador, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós. E até o nosso próximo encontro. Amém.